Glórias a Deus. E quem está feliz aqui hoje? Porque eu estou feliz. Glórias a Deus, porque eu estou feliz porque nós estamos na casa do nosso Senhor para orarmos, para buscarmos, para ouvirmos a palavra. Então vocês veem que muito ouvir, né? É normal, tá? Interior de São Paulo, tá bom? Interior de São Paulo assim também. Mas nós estamos aqui e somos privilegiados de estar na presença do nosso Deus e de termos a oportunidade de tantas coisas que Ele nos proporciona, né? E a gente estava louvando aqui e eu estava meditando e ouvindo o louvor aqui, né? E aí aquela parte do louvor que cantou agora, né? Eu nunca saberei o preço, né? Nunca saberemos o preço. O preço. Nós até imaginamos o preço, mas nós nunca vamos conseguir, vamos dizer assim, dimensionar, né? Medir o preço que foi pago na cruz. Meu Deus, é um preço muito alto que foi pago por nós. E você sabe o que isso significa? É uma palavra. Uma palavra, amor. É isso. Então, pegando todo esse tempo que nós estamos falando, todo esse tempo que nós estamos falando aí sobre família, nós precisamos entender hoje que nós temos um Pai de amor. Um Pai de amor, um Pai que nos ama, um Pai que está cuidando de nós. Então, aleluias, semana passada o Senhor veio com uma palavra de correção, uma palavra para nós entendermos, mas Ele fez isso para nós entendermos hoje o amor do Senhor pelas nossas vidas, o amor que Ele tem por nós. E aí quando estava cantando, né, eu nunca saberei o preço do meu pecado que foi pago lá na cruz. Aí eu fiquei pensando, eu nunca saberei o preço, mas eu sei o porquê Ele fez isso, eu sei que é resultado do amor. Olha isso, que coisa linda, demais. Então, hoje, já vai abrindo a sua Bíblia em Salmos, no capítulo 103, nós vamos ler já, mas eu quero que nós possamos entender isso. Tá? Nós estamos em um ano onde o tema da nossa igreja é priorizar o reino. E nós estamos em um mês onde a nossa série é sobre família. Então nós fazemos parte desse reino, nós somos parte da família de Deus, e nós estamos nessa família porque é resultado do amor que Ele teve por nós e pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter isso disponível em nossas vidas, né? Então hoje é o último culto da série Família, então eu queria que nós entendêssemos hoje. E hoje vai ser um dia que o Senhor, Ele preparou para quebrar correntes. Amém. Quebrar correntes que talvez nós nem estamos percebendo, mas está nos prendendo. Não estamos talvez nem avançando em muitas áreas da nossa vida, porque há correntes que estão nos prendendo e a gente acha, eu estou na igreja, mas alguma coisa está prendendo ali. Então, a mensagem de hoje é nesse sentido, amém? Então, pega aí a sua Bíblia e vamos ler Salmos, no capítulo 103, no versículo 8 até o versículo 13, amém? E eu gosto muito de ler Salmos, porque Salmos sempre, quando a gente lê Salmos ali, a gente vê muitos Salmos de Davi, né? E olha que coisa linda, Davi, ele fez ali os Salmos enquanto ele estava no deserto, passando por situações. Então, ele foi produtivo em meio ao deserto. Então, nós precisamos ser produtivos em meio ao deserto. Então, eu gosto muito de quando pegar Salmos. Então, Salmo 103, Salmo não tem capítulo, se eu falei capítulo, eu falei errado. Tá? É Salmo 103, Salmo 103, versículo 8 ao 13. Tá bom? E diz assim, o Senhor é compassivo e misericordioso,
Olha isso, compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Não acusa para sempre, nem fica ressentido eternamente. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Oh, Jesus, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade hoje de aprender, de ouvir a Tua palavra. Ó Senhor, de sermos instruídos, sermos libertos. Ó Deus, ter a nossa vida direcionada pelo Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo aquilo que o Senhor está trazendo para nós nessa noite. Que o Senhor possa estar falando em nossos corações, ó Deus, e nos conduzindo de verdade para a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar falando em cada coração aqui nessa igreja e para quem também está assistindo, que o Senhor possa estar, ó Deus, chegando a Tua palavra, aquela necessidade, em nome de Jesus é o que nós declaramos e te agradecemos. Amém. Amém? Glórias a Deus. Então, olha aí, o título dessa mensagem ele é bem resultado desse amor. E o título que veio ao meu coração para destacar é Perdão, amém? É ligado a perdão, mas é perdão é decisão. Olha isso. Perdão é decisão. E nós vamos entender. Porque nós vamos entender como é um pai de amor resulta em um pai que é perdoador. É um pai que perdoa e que dá acesso a nós termos esse perdão, vivermos, mesmo que falhos, mas termos o Senhor que perdoa. Porque, como diz aqui no início, o Senhor é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se. Olha isso. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender, tá? Antes da gente falar sobre o perdão, que é uma oportunidade que Deus nos deu, né? É uma oportunidade que Ele nos dá, porque Ele nos ama, então é resultado do amor de Deus para nós. Então, antes da gente falar sobre isso, antes da gente entender sobre isso tudo, que é o perdão, que é o que vai abrir ali as algemas e nos livrar das correntes, nós precisamos entender que, como filho de Deus, Ele nos amou primeiro. Né? Não tem quando o pai e a mãe brincam com o filho ali, eu te amo, não, eu te amei primeiro, eu te amo primeiro, tal. Ele nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. Né? Antes de nós pensarmos em amá-lo, Ele nos amou. Ele dedicou amor a nós. E quando falamos do amor de Deus, precisamos entender que é um amor relacionado de um pai para um filho. Por isso estamos falando de família. E quando nós falamos de família, colocamos a Deus como um pai. É um pai que se relaciona com um filho. E o amor dele é para um filho. Para um filho. Por isso que ele corrige. Por isso que nós, às vezes, em outros momentos, a gente tem, às vezes, uma palavra direcionada para correção. E hoje nós temos uma palavra mais voltada para nós entendermos o que é esse amor, que é resultado disso. Amém? Então, nós devemos entender o Senhor como um pai. Um pai que ele se compadece dos filhos. Ele ama os seus filhos, né? E nós, claro, nós entendemos hoje o conceito de pai, e às vezes isso é um pouco distorcido, que nós sabemos disso. Inclusive hoje tentam distorcer o pai como masculino, até existe isso em propagandas na televisão, a gente vê isso. Então hoje tenta fugir um pouco do que é esse padrão de pai, né? Então o conceito de pai, ele é levado para outros significados. Né? Hoje a tendência é nós observamos pais que às vezes, né, o filho vai lá, ele bebe, ele sai com o carro, ele causa um acidente,
ele vai preso, mas o pai vai lá pagar sua fiança porque quer ver o filho livre sem pagar pelo aquilo que fez. Então, isso é uma coisa que a gente acaba vendo, certo? Porque não há uma cobrança. Ou então, gente, eu dei aula durante mais de 10 anos em escolas e quando eu era criança, eu lembro que se a minha mãe recebesse um bilhete da escola, o negócio ficava sério. Era uma coisa meio que de se tremer. E a gente tinha que devolver o bilhete assinado pela mãe. Então, era aquela coisa, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Então, a gente tentava não fazer o errado para que não chegasse lá. Isso quando eu estudava. Quando eu fui lecionar, a história já tinha mudado, porque o tempo passou. Né? E aí, a gente via ali situações em que o pai chegava na escola e falava assim, meu filho não foi bem na sua matéria. Eu preciso entender, porque não é normal, meu filho ele é bom em todas as matérias, só na sua que ele não é. E aquela cobrança, sabe? E assim era com o professor ou com outro, às vezes o filho era ruim em todas, mas sempre havia aquela cobrança. Não se buscava compreender porque o filho ia mal, mas era a cobrança dos outros, e não a cobrança do filho que precisava ser corrigido. E eu vi muitas vezes isso daí acontecendo, né? É que nem aquela... Uma vez eu vi uma charge que chega pro professor e fala, que notas são essas? Mas a nota é para o professor que está mostrando, não para o filho, que foi quem tirou a nota. Então, só para a gente entender como que as coisas vão acontecendo. Só que Deus não é esse tipo de pai. Deus é um pai, como eu acredito que nós todos aqui somos, que é um pai que ele ensina, ele corrige e depois ele, inclusive, até abençoa o seu filho. Mas tem que aprender os princípios, tem que andar ali. Então, e esse preço, às vezes, que o pai cobra ali, o filho vai pagar lá na frente. O pai não cobra agora, mas a vida cobra, né? A sociedade cobra depois. Enfim, Deus é um pai que ele age em todos os níveis da nossa vida. Então, todos os níveis da nossa vida, o Senhor está ali. Ele nos dá vida, ele cuida de nós, ele nos sustenta, ele nos encoraja, é aquele pai que encoraja. Vai, filho, você consegue. Vai, você consegue. Você vai. Ele nos prepara. E às vezes a preparação precisa de um pouco de sacrifício. Então ele é um pai que ele disciplina. Mas é um pai que ele perdoa. Então a disciplina de Deus, ela vem, mas ela é necessária para que nós possamos nos arrepender. E aí vem o perdão dele sobre a nossa vida. Então, hoje eu quero já adiantar para você. Muitas vezes Deus perdoa, mas tem muitas pessoas que ainda estão presas, acorrentadas, porque ainda não entendeu que o Senhor perdoou, o Senhor apagou, mas você mesmo, eu mesmo, muitas vezes estamos nos acusando ainda, porque não nos perdoamos por aquele erro que cometemos. Então é assim que acontece às vezes. Então a gente precisa entender isso, que o Senhor, ele é um Deus, é um Pai, que ele nos dá o presente maravilhoso que é ter o perdão, que é proporcionar o perdão. E o perdão, ele é uma chave que ele abre, ele liberta, ele libera, porque às vezes estamos com a vida paralisada por um pensamento e uma ideia de que aquilo que nós cometemos e que fizemos não tem mais jeito. Eu já fiz. Uma coisa é permanecer no erro. Outra coisa é ter feito e se arrepender e realmente se arrepender, porque não é só de boca para fora. Tem que viver, né, a questão de se arrepender. Então tem muito isso daí. Então, quando a gente vê aqui, saiu minha tela, Jesus amado. Então quando a gente vê aqui, ó, o amor do Pai é a base para o perdão. Então a gente precisa entender isso. Esse amor é a base para sermos perdoados. Então que nós possamos compreender que o amor de Deus para conosco, né, nós precisamos entender isso. E há várias definições de amor. E olha que interessante. Quando eu estava meditando nessa mensagem, eu fui procurar ali, fui pesquisar os tipos de amor, o significado da palavra amor, né? E aí eu frisei em uma palavra apenas ali, que é o amor ágape, que é o amor de Deus.
E o amor ágape é o significado de amor ágape é um amor que ele é incondicional. Incondicional. Por que incondicional? Agora imagina, o amor de Deus é incondicional. Porque se o amor de Deus tivesse condições, talvez não, com certeza eu não estaria falando com vocês aqui hoje. Porque quanta coisa errada a gente faz em nossa vida. Mas o amor de Deus, ele é incondicional. Só entenda uma coisa, é um amor incondicional, mas não é um amor permissivo, ok? Não quer dizer que nós podemos errar sempre naquela mesma coisa. Eu estou fazendo, o Senhor vai me perdoar. Não é assim. Mas é um amor incondicional, ele nos alcança, porque ele nos ama, mesmo que eu tenha feito tal coisa, mas ele, quando eu me arrependo e falo, Senhor, eu errei, eu confesso, é que nem um filho. Veja bem, nós somos pais ou mães. Um filho vai fazer algo errado. Um dia ele vai acabar cometendo um erro. Uma coisa ou outra, pode ser simples, pode ser algo muito grave. Mas tenho certeza que o pai vai ficar irado no momento. Mas, no segundo momento, quando você vê que o filho se arrependeu e ele foi instruído para que não faça mais aquilo, um pai não vai abandonar o filho. Não, vem cá. Você fez errado. Olha o exemplo do filho pródigo, que a gente vê na Bíblia ali, uma parábola também. Então, é dessa forma que acontece com Deus. Ele não é um amor permissivo, mas é um amor que ele é incondicional. Ele não impõe condições para te amar. A pessoa está no pecado, mas Deus a ama. Só que ele não é permissivo. Tem que ter uma mudança, uma transformação, para que ele possa, então, transformar a vida, a salvação chegar para aquela pessoa dessa forma. Mas tem que ter uma decisão. Por isso que perdão é decisão. Eu preciso decidir ser perdoado. Eu também preciso decidir perdoar alguém. São duas situações aí. Então, quando a gente vê no versículo aqui, só para a gente ter ideia do tamanho desse amor. Quando a gente vê lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, pode abrir na sua Bíblia aí, ou você acompanha comigo aqui pela tela. Diz assim, Romanos capítulo 5, no versículo 8. Mas nisto, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Esse é o nível de amor. Isso é uma verdadeira demonstração de amor que não se baseia pelo nosso merecimento, não é por mérito. O Senhor não nos ama por mérito. Quer ver um exemplo? Uma mãe, ela fica grávida. Uma mãe, ela tem 9 meses onde ela sofre com enjoo. Algumas passam mal, algumas têm que ficar lá, chegando no final, né, você tem que ficar com a perna para cima porque está inchando tudo as pernas, né, e aquele sofrimento, e a mãe toda feliz. Está sofrendo, mas está feliz porque vai ter um filho. Aí o filho nasce, aquela dor terrível de parto, quando não é um parto natural, é uma cesárea que ela fica cortada e não pode andar e anda assim, aí tem que andar no corredor do hospital. Aquele sofrimento. Mas aí ela olha para o filho toda feliz. Está com um filho ali. E se pudesse, fazia tudo de novo para ter aquela criança. Porque ama aquele pequeno. Faz de tudo para que ele possa viver, para aquele pequeno viver. Aí eu fico imaginando, esse é o amor de Deus por nós. Vamos comparar isso, olha o amor que ele tem por nós. E olha como é o amor de Deus, ele pegou o seu filho e entregou para que morresse na cruz por nós. Ou seja, você pega o amor de um pai e de uma mãe, aí a gente multiplica, porque aí ele vai lá e ele entrega um filho que... Acho que a gente pensa, se eu perguntar para alguém aqui, você entrega o seu filho para morrer por alguém? Eu duvido. Eu falo, eu não entrego. O meu filho, meu pequeno filho, eu estou cuidando dele ali, mas o Senhor, ele foi lá e ele entregou o filho dele. Olha esse nível de amor. Você está se sentindo amado hoje? Você precisa se sentir amado, porque eu estou me sentindo amado agora. E muitas vezes, quando eu penso dessa forma, eu me sinto envergonhado, porque tem vezes que eu reclamo. Tem vezes que eu fico, ai Senhor, o Senhor não está me vendo não.
Eu estou dando um exemplo, tá? O Senhor não me vê. Olha o sofrimento que estou passando. E aí eu me sinto envergonhado, porque eu vejo o amor de Deus assim. Não. Ele não só me vê, como que ele entregou o filho para morrer por mim. E o filho se sujeitou a morrer para que eu estivesse aqui, para que você estivesse aqui, para que nós tivéssemos acesso a essa palavra. Mas antes de ter acesso a essa palavra, nós tivemos acesso sem saber a esse amor. Olha que amor. Que coisa maravilhosa. Então, Deus, ele é assim, ele nos ama. Ele tem um amor imenso por nós e é incondicional, é um amor ágape, é incondicional. Então, quando eu entendo esse nível de amor, eu consigo compreender que a base para o perdão é esse amor de Deus. É a base para o perdão. Eu sou perdoado, eu tenho perdão, porque o nível de amor de Deus me faz ser perdoado já automaticamente. É a chave para que eu chegue lá. Então, quando eu entendo esse amor, eu entendo o que é perdão. E hoje, eu te garanto, né? Você que está ouvindo essa palavra, aí na sua casa, ou aqui na igreja, o Senhor, Ele está trazendo essa mensagem porque Ele não quer te ver mais aprisionado. Ele não quer te ver aprisionado e preso a essa situação que está na sua mente e que te segura até hoje. Talvez algo que você tenha feito há anos, ou talvez algo que você tenha feito ontem, semana passada, mas é algo que te traz dor, e você fala assim, eu sou assim, como é que eu vou fazer outras coisas se eu estou preso a isso e a esse erro? O Senhor, Ele enxerga o seu erro, Ele vê o pecado, Ele enxerga o meu erro, Ele vê o meu pecado, mas Ele está assim, a sua decisão é ser perdoado? Eu te perdoo. Mas eu preciso da sua decisão. Você quer ser perdoado? Eu te perdoo. Está aqui, eu já paguei o preço por esse perdão. O Senhor só está respondendo isso. Então, hoje você não pode sair daqui nessa prisão mais. Eu não posso virar as costas e sair por aquela porta aprisionado. Eu preciso sair com a certeza de que o Senhor pagou o preço, o perdão dele está disponível para que eu possa viver coisas melhores. E é claro, entendendo que o amor dele, que eu recebi esse perdão, mas que agora eu não vou agir da mesma forma mais, porque eu entendi. Eu não posso mais agir assim. Olha como que é interessante. Nós erramos, nós somos perdoados, mas nós não continuamos no pecado e no erro, porque nós entendemos que esse amor que pagou, que nos deu o perdão, eu não posso fazer isso com meu Deus de novo. Eu não posso fazer isso com meu pai de novo. É que nem quando a gente é filho e a gente tem um pai e o pai nos perdoa de alguma coisa, aí depois eu não vou fazer de novo, eu não quero deixar minha mãe triste, eu não quero deixar meu pai triste. É a mesma situação. Amém? Então, o Senhor, quando eu estou próximo dele, e como que eu vou entender isso? Como eu vou... Amém. Amém. Glórias a Deus por isso. Quando eu estou próximo ao Senhor, algo vai me mostrar isso. Porque às vezes você fala assim, mas tem coisa que eu nem sei que eu estou errando, mas a luz revela. A luz do Senhor revela. A luz que revela é o Senhor em nossa vida, é o amor dele em nossas vidas. Né? Eu vou dar um exemplo para você. Se eu pego um óculos e ele está todo embaçado, eu não vou enxergar. Mas aí eu pego lá um paninho, eu limpo, e eu coloco e enxergo. Ou então, já viu aquelas canetas que escrevem e não aparece nada, aí você coloca uma luz roxa, uma luz, acho que é negra a luz, né? E ela aparece o que está escrito? É mais ou menos isso que acontece quando a gente se aproxima de Deus. A gente consegue enxergar, a gente consegue ver, nossa, quase que eu ia cair num buraco aqui, o Senhor está me mostrando agora o caminho. Agora eu vi onde eu tenho que pisar. E é assim, quando a gente está próximo do Senhor, outras coisas vão acontecer, como por exemplo, eu enxergar onde é o meu erro. Eu começo a enxergar onde está o meu pecado, onde está o meu erro. Eu começo a enxergar, começo a ver. Amém? Então olha aí, o versículo 8 que a gente leu no começo aí, está assim, ó. O Senhor ele começa assim, ó, ele é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se, cheio de amor
leal. Então a palavra está mostrando que a paciência do Pai para conosco ela é imensa, pois Ele é compassivo, Ele é misericordioso, e isso demonstra que Ele sabe tudo o que passamos. Ele sabe o que nós passamos. Será que Deus está me vendo? Ele está vendo, Ele sabe o que eu passo, Ele sabe o que você passa, Ele sabe a nossa situação, Ele sabe a nossa dificuldade, Ele sabe tudo. E pode ter certeza, como eu tenho certeza, se eu estou como estou, eu tenho que agradecer, porque é sinal de que Ele está me ajudando. Mas você não está com dificuldade aqui? Aquele ali não está com a dificuldade lá? E está dando glória? Sim, ele está dando glória, sabe por quê? Porque reconhece que poderia ser muito pior, mas graças à bondade do nosso Deus, eu estou assim. Eita glória! Aqui é diferente, não sei como que no Brasil, lá passou a Sabesp, vai lá e corta a água da pessoa, né? Ou corta a energia, né? Aí a pessoa assim, não, cortou a luz em casa, mas glória a Deus. A pessoa está glorificando. Ou a pessoa está ali com alguma situação difícil de doença, mas está, glória a Deus, o Senhor é misericordioso, Ele está me ajudando. E a pessoa está naquela situação difícil. Mas é por quê? Porque reconhece que talvez poderia estar numa situação muito pior, mas o amor de Deus fez com que eu estou aqui. Porque o Senhor me ajudou a ficar assim. Quando a gente começa a reconhecer dessa forma, a nossa visão sobre as coisas mudam. É fácil a gente murmurar. É muito fácil. É muito fácil a gente reclamar. É muito fácil, porque as coisas estão acontecendo e nós somos seres humanos e a gente às vezes percebe as coisas e a gente fala, meu Deus, eu quero melhorar. Mas quando a gente entende que o amor dele, a gente começa a olhar tudo que ele fez por nós, e ainda a possibilidade de eu ser perdoado por tudo aquilo que eu já fui de ruim, olha isso. Eu fico pensando, meu Deus, obrigado. A gente começa a entender, porque a luz dele, quando estamos próximos a ele, quando eu falo próximo a Deus, né, a proximidade que a gente tem com Deus é quando a gente está orando, quando a gente está lendo a palavra, quando a gente está buscando estar em contato com aquilo que Jesus nos proporciona. Isso é estar próximo dele. Isso é estar próximo do Senhor, amém? Só que a gente olhando aqui, e isso ele proporciona, mesmo a gente não sendo merecedor. A gente é merecedor de perdão? Não, mas ele nos perdoa. Glória a Deus. A gente não é merecedor, mas ele nos abençoa. A gente não é merecedor, mas ele nos abençoa. Então vamos, glória a Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é Pai, cuida de nós. Um filho não é merecedor porque não fez nada para o pai, mas o pai faz porque ama. Não é mesmo? Temos um bebezinho aqui. Eu tenho certeza, não lavou uma louça ainda. Não lavou uma louça ainda. Mas a mãe vai lá, ama, cuida, penteia o cabelo, dá maior cuidado, porque um tesouro. Entenda, o Senhor enxerga para nós, e eu penso isso, que Ele nos vê dessa forma. Com esse cuidado, cuida de nós. Aí você pode falar assim, não, mas o Senhor também chama... Sim, o Senhor ele também chama atenção, mas eu estou fazendo a relação entre uma família humana, nós aqui como pais, mães, com o nosso filho, e o Senhor conosco como filhos. É a comparação perfeita. Ele é assim que ele age conosco. E para confirmar isso, a gente tem nesse mesmo versículo 8, quando fala assim, tardio em irar-se. A Bíblia não diz que o Senhor não se ira. Não é? Ou vou dizer que algum pai aqui nunca pegou um chinelo para poder dar uma contribuída com a educação do filho. Ou nunca pegou, colocou num cantinho ali, você vai ficar sem assistir desenho. Você vai ficar sem alguma coisa. Não, hoje você vai dormir cedo. Mas é final de semana, pai. Mas você não vai ficar acordado porque você fez isso. O Senhor, ele é tardio em irar-se. É que nem um pai. Você vai avisando uma vez, segunda vez, na terceira vez, ele quer colocar o dedo na tomada? Deixa ele colocar, ele vai ver o que eu estou avisando, ele não quer fazer, então vai lá, coloca o dedo. Só que aí o pai também não vai deixar ele levar, a hora que vê, já tira ele. Se sentiu, né? Sentiu o choquinho? Então, é só para você perceber, eu não vou deixar você morrer.
mas eu vou cuidar de você, eu tenho que te ensinar, já que você não quer me obedecer. Então é assim, só que ele é tardio em irar-se, mas ele corrige. Então o que nós precisamos entender aqui é que o Pai, ele nos dá oportunidades, mas ele também nos mostra o caminho. Ele apresenta para nós a nossa falha quando a luz dele faz com que nós possamos enxergar, com que nós possamos ver, né? Podermos nos endireitar ali, né? Então, quando entendemos esse amor, podemos ter apresentado a nós situações que precisamos corrigir. Então, eu preciso me corrigir nisso, preciso me corrigir nessa situação, né? Então, a luz faz com que nós possamos ali ver nossas falhas, a luz do Senhor em nossas vidas, e precisamos reconhecer, eu errei aqui, eu preciso me corrigir. Então, um ponto importante está aí. Eu cheguei perto do meu Pai, a sua luz me fez enxergar meus erros, a minha visão conseguiu perceber a sujeira que está em mim. Né? Estou sujo, hein? Preciso tomar um banho. O Senhor está me mostrando, preciso tomar um banho. Não é que nem aquele filho. Eu lembro quando eu era criança, chegava em casa, estava brincando na rua, até 8, 9 horas da noite, chegava em casa, vou dormir. Você não vai tomar banho, não? Eu estou limpo, nem caiu terra em mim aqui. Criança, você é desse jeito. Hoje não brinca na rua mais, porque é perigoso. Mas na nossa época, a gente brincava e jogava bola no campinho, né? Então, não tem problema. Eu jogava bola, não. Eu corria atrás só, porque sempre fui terrível. Mas ali, Então, é assim que Deus trata. Então, aquela sujeira precisa ser limpa. E não há como conviver com ela. Então, quando eu chego perto do Senhor, Ele me mostra, eu me arrependo, Ele me perdoa, só que agora eu não posso viver mais com essa sujeira. E são oportunidades. E dentro dessa situação toda, eu ouvi uma história esses dias, é uma parábola. Eu queria contar para vocês, Jesus ensinava com parábolas. Então eu posso falar com parábolas também. Não tem que ser imitador de Cristo. Então eu vou imitar Jesus agora. Amém? Então, gente, uma parábola que eu ouvi uma história esses dias, numa cidade do interior, não me pergunte o país, havia um homem que ele foi condenado. É uma parábola, tá? Ele foi condenado porque ele tinha cometido alguns crimes. Só que as pessoas daquela cidade, elas fizeram uma carta para o governador, falou assim, a punição está sendo muito grave, ele vai ser enforcado, o crime não é nesse nível tal. E o governador viu aquela intercessão das pessoas pela vida dele, e aí então ele falou assim, tá bom, eu vou conhecer antes de libertar essa pessoa. Pegou uma carta para que pudesse libertá-lo, colocou dentro de uma Bíblia, se vestiu como se fosse um pastor, o governador, e foi até aquela prisão. Entrou normal, porque ele tinha acesso ali. Então, quando ele entra ali, ele vê ali aquele homem, então ele vai chegando, antes de chegar até o homem, ele fala assim, não vem aqui, saia daqui. Ele veio com a Bíblia e falou assim, tenho algo para você aqui hoje, e ele não deixou nem terminar, e cuspiu naquele, eu não quero saber disso, saia daqui, eu não quero saber, eu não quero ter conhecimento sobre isso. E a parábola conta que aquele homem mandou ele embora, e por sua segurança, o governador, que estava como um pastor, saiu com a Bíblia e foi embora. Nisso o carcereiro vem e fala assim, você é tolo. Ele veio te trazer uma carta de perdão. A carta de perdão estava dentro da Bíblia. Ele veio te trazer uma carta de perdão. Passou-se o tempo. Ele foi no dia da sua execução e lhe deram 1 minuto de fala para ele. E nesse minuto de fala que ele teve ali, ele teve a oportunidade de falar, ele se dirigiu às pessoas, né, com aquelas poucas palavras ali, e ele falou assim, eu quero dizer aqui, principalmente para os jovens, direcionando dessa forma. Hoje eu não vou ser executado pelos crimes que eu cometi. Hoje eu vou ser executado pelo perdão que eu recusei. Olha, é uma parábola, mas é para a gente entender que o perdão, ele é entregue para nós. A oportunidade do Senhor, ele é entregue para nós. Nós não podemos recusar mais isso. Nós não podemos recusar viver aquilo que o Senhor preparou para nós, aquilo que já está entregue. Estava ali. E ele recusou.
né? Então eu achei interessante essa história. Hoje eu digo para você, não vamos recusar o perdão. Não vamos recusar as oportunidades que o Senhor coloca na nossa vida. Não vamos recusar aquilo que o Senhor, Ele pagou um preço e nos entregou. Não vamos recusar, mas vamos ver os resultados, que é a nossa liberdade, é a nossa vida livre na presença do Senhor. Sabe aquele pecado que está incomodando a sua vida, a minha vida? Não pode ser mais forte. O Senhor hoje, Ele entrega essa carta de perdão e fala assim, está aqui. O que você fez já não me interessa mais. Eu só sei que daqui você precisa ir avante e prosseguir. É a oportunidade que o Senhor está... E não pode ficar. Então o perdão ele foi oferecido, precisamos aceitá-lo. Quando o Pai ele está conosco, aquilo que está sujo aparece, Ele nos dá a oportunidade, a atitude de aceitar ser limpos depende de nós. Ele nos corrige, Ele é tardio em irar-se, Ele não fecha os olhos, mas Ele nos dá a oportunidade aí. Então o perdão, a mudança de vida que o Senhor tem para nós, ela está disponível. Cada um sabe o que tem no seu coração e sabe a sua vida. E hoje o Senhor lhe dá essa oportunidade, amém? E vendo tudo isso, e sabendo que o Senhor nos livra e nos deu essa oportunidade, e hoje, com certeza, Ele está libertando nossas vidas de uma prisão que talvez, você fala, eu não tenho isso, mas talvez o seu vizinho tenha, talvez a pessoa do seu lado aqui tenha. Mas hoje o Senhor dizendo isso para nós, e das mínimas coisas, Ele nos perdoa. Só que eu preciso também fazer. E aí o Senhor vem com a palavra que está em Gênesis, no capítulo 45, no versículo 5. Acompanha comigo aí. A palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 45, versículo 5, diz assim: Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Aqui é a história de José. Todos conhecem a história de José do Egito? Creio que sim. Senão você tem até desenho animado sobre isso. José aqui, ele está em um trecho em que está falando, onde ele fala para os seus irmãos, ele havia sido vendido pelos irmãos, ele foi vendido como um escravo. Como escravo. E ele passou todas as humilhações terríveis que um escravo passava. Ele foi preso mesmo sendo inocente. Certo? Tudo resultado daquilo que os irmãos fizeram para ele. Mas a resposta de José não foi a vingança. A resposta de José foi o perdão. Então, é assim que nós também devemos agir. Nós recebemos o perdão do Pai. Nós também precisamos agir com perdão. Porque muitas vezes está acontecendo, e acontece em nossas vidas, de estarmos presos a situações, porque quando nós perdoamos alguém, você não está libertando aquela pessoa. Na verdade, quem está se libertando é você. Eu estou me libertando, porque é uma coisa que me prende, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquilo me prende. Mas quando eu libero o perdão, eu estou sendo livre. José fez um exemplo aqui. O que ele fez? Ele foi lá e ele perdoou os seus irmãos. Então, e tem lições que a gente aprende com tudo isso daqui, certo? Ele não só perdoou, ele perdoou os seus irmãos, ele falou, vai lá, busca todo mundo e vem aqui para o Egito. Porque aqui tem alimento. Então ele perdoou, ele deu oportunidade, ele sustentou e ele reuniu a família de novo. Tudo pelo ato do perdão. Então são 3 lições que a gente aprende nessa parte que fala de José aqui. Primeiro, o perdão transformador em propósito. Primeiro ponto. O perdão transformador em propósito. José entendeu que Deus usou a traição de seus irmãos para cumprir seu plano. Quando eu enxergo que aquilo que me aconteceu é um propósito para que eu possa avançar, tudo muda. Olha, isso aconteceu. Até hoje eu vi como algo ruim, mas agora eu estou começando a enxergar que era para ser algo melhor. Ainda bem que foi desse jeito, porque se fosse de outro jeito, talvez eu não teria esse resultado que eu quero agora. Se José não fosse vendido,
como escravo, ele nunca seria governador no Egito. Então o que ele fez? Espera aí, eles me venderam como escravo, por que eu não vou perdoar eles? Eles fizeram um bem para mim. Eles fizeram com que eu crescesse. Olha a forma que ele enxergou. De outra forma, ele conseguiu enxergar o crescimento através daquilo que fizeram. E o perdão fez com que a dor se transformasse em propósito. Um segundo ponto. O verdadeiro perdão restaura relacionamentos. Ele poderia ter punido seus irmãos. Poderia. Ele era governador do Egito, eles estavam ali. Ele poderia mandar o que fizesse ali e os soldados iriam fazer. Iriam obedecê-lo. Mas ele escolheu restaurar e unir a família novamente. Foi lá, não busca o seu outro irmão. Não, busca o seu pai. E aí se reuniram novamente toda a família. Então, o segundo ponto. E o terceiro ponto, o perdão reflete o caráter de Deus. Para mim, acho que esse aqui é o mais importante. O perdão reflete o caráter de Deus. Deus nos perdoa, então Ele nos chama a perdoar. E quer uma comprovação disso? Lá em Colossenses 3,13, que diz: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Olha isso. Perdoem como o Senhor os perdoou. Suportem uns aos outros. O Senhor, Ele quis trazer conserto para a nossa casa aqui hoje. O Senhor, Ele quis trazer a comunhão para a nossa casa aqui hoje. Às vezes você tem alguma coisa ali. Às vezes o Felipe passou e pisou no seu pé. E você, Felipe, você pisou no meu pé. Perdoa o Felipe. Ele só não enxergou direito. Entendeu? Perdoa ele. Então, talvez o James te abraçou com força e te apertou e te esmagou. Perdoa, porque o James ele vai fazer de novo isso, entendeu? Você pode ter certeza que ele vai repetir esse ato. Quem conhece o James sabe. Então, gente, é isso. Nós devemos entender que o perdão, ele é a chave para que possamos ser vitoriosos. Domingo passado a gente foi corrigido bastante, não foi? Para que hoje o Senhor viesse e falasse, eu corrigi porque eu preciso te instruir para que você entenda que agora você está saindo do jeito que você vai ser. Porque o único que vai ter bom resultado sou eu e você. Os beneficiados somos nós de tudo isso que o Senhor tem para nós. E hoje eu quero fazer um desafio aqui. Tá? Eu queria até chamar um louvor já. Não precisa nem segurar muito aí. Pode vir um louvor aqui. Né? E eu falo para você. Lá em Mateus 5, 38, 42, tem uma palavra que, do 38 até o 42 aí, no capítulo 5 de Mateus, que fala que vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processar você e tirar sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. O que o Senhor nos ensina aqui? Que o mais forte não é aquele que bate, mas é aquele que aguenta mais. É isso que ele está nos colocando aqui. Te deu pediu para você andar 1 milha? Anda 2. Está te fazendo isso? Vai mais à frente. O Senhor está nos ensinando a maneira mais eficiente de eu ganhar uma desavença é tratar o meu opositor como meu irmão. É a maneira mais eficiente que eu possa ter de vencer uma desavença. Não é eu batendo mais forte, mas eu tratando o outro como meu irmão. Não faz isso. Amém?